Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 38. Bons estudos! Amalgamação muito difícil será a liga de tanto metal heterogêneo, como brancos, mulatos, pretos, livres e escravos, índios, em um corpo sólido e político. Essas palavras são de José Bonifácio de Andrade Silva, um dos mais próximos conselheiros de Pedro I. A preocupação de Bonifácio era como organizar um país com uma população assim tão misturada, como ele dizia, como integrar índios, brancos, pretos e mulatos, livres e escravos, num só povo. Seriam todos brasileiros, com iguais direitos e deveres? Isso é o que nós vamos ver hoje. Na teleaula de hoje, nós vamos ver como foi elaborada a nossa primeira Constituição, o que ela determinou sobre a organização política do país e quais os cidadãos que podiam votar e se eleger. A gente também vai conhecer os grupos políticos que disputam o poder e as diferentes ideias que eles tinham para o país. Então, você está preparado para saber sobre a nossa primeira Constituição? Vamos lá. Fique ligado que a nossa teleaula está começando agora. Oi, você sabe para que serve a Constituição? Para garantir os direitos e estabelecer os deveres do Estado. Para regular os direitos das pessoas. A Constituição serve para regir as leis, que serve para nortear o comportamento de uma sociedade. E como a Constituição afeta a sua vida? Como ela afeta a minha vida? De várias maneiras. Pelo nosso salário, pelo emprego, pelo custo de vida, por tudo. Ela disciplina meus direitos e garantias individuais. A Constituição garante os meus direitos perante o Estado, perante a polícia, perante todos os poderes, todas as pessoas. Constituição, como você sabe, é o conjunto das leis maiores que governam um país. Outras leis não podem contrariar o que está escrito na Constituição. Por isso que a Constituição afeta a vida de todas as pessoas. Escrever uma Constituição é uma tarefa muito delicada, principalmente para um país que está começando a existir, como era o caso do Brasil na época da independência. 3 de maio de 1823, a Assembleia Constituinte se reúne no Rio de Janeiro. Advogados, juízes, religiosos, militares, alguns poucos médicos, proprietários rurais e funcionários públicos se juntam para escrever a primeira Constituição do Brasil independente. Na primeira Assembleia Constituinte, há grupos que defendem posições opostas. O grupo mais fraco, o dos democratas, luta pela diminuição do poder executivo. Eles querem que o imperador jure obediência à Constituição e que o poder legislativo, ou seja, o parlamento, seja o poder principal, porque representa a vontade da maioria. Alguns membros desse grupo, como Gonçalves Ledo, José Clemente Pereira, que tiveram uma ativa presença no movimento da independência, estão nesta época presos ou exilados. Um outro grupo forte e bem organizado, liderado por José Bonifácio, tem medo da democracia. O grupo de Bonifácio teme que o poder legislativo, formado por deputados eleitos nas províncias, não tenha força para garantir a unidade do território. Para governar um país tão misturado, como dizia Bonifácio, seria melhor que o poder se concentrasse nas mãos fortes do imperador. As desavenças entre a Constituinte e o imperador foram crescendo. Os deputados queriam reduzir as atribuições do imperador. Não aceitavam, por exemplo, que Dom Pedro I tivesse o poder de dissolver a Câmara dos Deputados. Nesse ponto, até mesmo José Bonifácio rompeu com o imperador. Foi então que Pedro I se aproximou cada vez mais do meio militar, onde os portugueses tinham grande influência. Em novembro de 1823, a disputa entre os dois poderes acabou com a Constituinte, que foi fechada por tropas militares. Muitos deputados foram presos, inclusive Bonifácio. Dom Pedro convocou um conselho de 10 membros para elaborar a Constituição Imperial, que foi outorgada em 25 de março de 1824. Por favor, você sabe a diferença da Constituição que foi feita em 1824, que foi outorgada, e a de que foi feita em 1988, que foi promulgada? Não sei. Não lembro. A primeira foi imposta e a segunda foi inclusive determinada pela vontade dos constituintes.
Uma Constituição é aquela que é imposta pelo regime e a outra Constituição é aquela que foi objeto do Congresso Nacional e foi aprovada. Não sei. A diferença, para quem não sabe, é a seguinte: a Constituição de 1824 foi outorgada, porque ela não foi feita pela Assembleia Constituinte. Já a Constituição de 1988, como você deve lembrar, foi elaborada e aprovada pelo Congresso Nacional. Por isso a gente diz que ela foi promulgada. Constituição Política do Império do Brasil, jurada a 25 de março de 1824. Bom, você pode consultar a Constituição de 1824 em qualquer biblioteca. Lá você pode ver que, pelo artigo 3º, o Brasil se tornaria uma monarquia hereditária e constitucional. Ou seja, o imperador, que deveria governar de acordo com a Constituição, passaria o trono a seu filho mais velho. O imperador era o chefe do governo, ou seja, ele exercia o poder executivo. Mas, além disso, o imperador tinha outro tipo de poder, o chamado poder moderador. Essa era uma ideia do pensador francês Benjamin Constant. Os livros desse pensador influenciaram Dom Pedro e muitos políticos da época. Acima dos outros poderes, o poder moderador era um poder pessoal do rei ou do imperador, que tinha o direito e o dever de intervir nas questões mais sérias de interesse nacional. Vamos ver o que diz a Constituição que criou o poder moderador. O poder moderador é a chave de toda organização política e é delegado privativamente ao imperador, como chefe supremo da nação e seu primeiro representante, para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos mais poderes políticos. Será que todo brasileiro tem poder político? Vamos ver. Oi, você tem poder político? Sim, poder político. Meu poder político seria o poder de voto. Eu acho que todos nós temos, em certa parcela, poder político, uma vez que nós estamos numa democracia. Não, ainda não. Você vota? Voto. Voto. Quem vota tem o poder de escolher os políticos que vão estar no poder. Na época do Império também era assim. É claro que o imperador não era eleito, mas os deputados e senadores eram sim. Na época do Brasil imperial, quem podia ser eleito e quem podia ser eleitor? Escravos, índios, mulheres, menores de 25 anos, criados de servir e todos aqueles que tivessem uma renda anual inferior a 100 mil réis não podiam votar nas eleições primárias, quando eram escolhidos aqueles que teriam o direito de eleger os deputados e senadores. Para ser candidato nessas eleições primárias, precisava ter uma renda de 200 mil réis e não ser liberto. Agora, para ser candidato na segunda etapa, ou seja, para conseguir ser deputado ou senador, era preciso ter uma renda de 400 mil réis, ser brasileiro e católico. Complicado, não é? Bom, o que se sabe é que no Império, o direito à cidadania política foi muito restrito e a grande maioria da população não podia votar. Dar a só uma pequena minoria o direito de participar do processo político eleitoral foi uma das soluções para impor a ordem num país, como dizia José Bonifácio, tão misturado. Por isso, os grupos políticos que disputavam o poder no Império representavam somente a elite. Com a morte de Pedro I em 1834 e a repressão aos radicais republicanos, a luta política ficou reduzida a dois grupos, os regressistas e os progressistas. Regressistas eram aqueles políticos que queriam o regresso, ou seja, a volta da centralização política, com o fim da autonomia das províncias dada pelo ato de 1834. Achavam eles que essa autonomia das províncias favorecia as rebeliões que ameaçavam a unidade nacional. Defendiam ainda a volta da autoridade imperial, cuja ausência seria causa maior da anarquia e da desordem do período regencial. Em 1838, o líder regressista Bernardo Pereira de Vasconcelos fez um importante discurso na Câmara dos Deputados. Fui liberal. Então, a liberdade era nova no país. Estava nas aspirações de todos. Hoje, porém, é diverso o aspecto da sociedade. Os princípios democráticos tudo ganharam e muito comprometeram. A sociedade, que então corria risco pelo poder, corre risco pela desorganização e pela anarquia.
Quero salvá-la. Por isso, sou regressista. Os progressistas, por sua vez, defendiam a descentralização política. Apesar disso, foram eles que encaminharam a proposta de antecipação da maioridade de Pedro II, que no dia 23 de julho de 1840, aos 14 anos de idade, prestou juramento frente à Assembleia Geral como segundo imperador do Brasil. A inexperiência política do jovem imperador fazia com que ele ficasse nas mãos de servidores que lhe eram mais próximos. Passaram-se apenas 2 anos até que os liberais, afastados do governo, promovessem revoltas em São Paulo e Minas Gerais, duramente reprimidas pelas Forças Armadas. A derrota das rebeliões liberais marcou a vitória política dos conservadores. Sabe o que isso significou? Maior centralização do poder nas mãos do imperador e maior rigor na imposição da ordem. Pouco a pouco, a estrutura política conservadora iria se impor. 1850. O país entrou numa fase de estabilidade política com base no projeto conservador. Os políticos conservadores são os grandes proprietários de terra da província do Rio de Janeiro. Muitos deles são advogados formados na Universidade de Coimbra, em Portugal. E isso faz com que eles tenham determinada visão de como deveria ser o novo país. Para eles, a centralização política e administrativa imposta a ferro e fogo é a garantia da manutenção da unidade territorial e da ordem social. Para evitar que desavenças políticas entre liberais e conservadores pudessem gerar outras rebeliões, é adotado em 1847 o regime parlamentarista copiado do modelo inglês. No parlamentarismo, o Conselho de Ministros é chefiado pelo primeiro-ministro, indicado pelo partido que tivesse mais representantes na Câmara. Você deve estar se perguntando, e o imperador, ele não manda em nada? Ao contrário, lembre-se que Dom Pedro II continua tendo poder moderador. Ele está acima de todos os outros poderes. Todas as vezes em que o Ministério e a Câmara se desentendem, o imperador pode dissolver a Câmara, convocar novas eleições ou então demitir o Ministério e pedir ao partido majoritário que aponte novo primeiro-ministro. Oi, você sabe dizer o nome de um país que tem um primeiro-ministro? É o Japão? Inglaterra. É o caso da Inglaterra, do Japão, da Suécia e da Espanha. Outros países são repúblicas, como a França, a Alemanha e a Itália. Em todos eles, porém, quem governa o país não é o rei ou o presidente, e sim o primeiro-ministro, indicado pelo partido que ganha as eleições. No Brasil, em 1993, houve um plebiscito para que o eleitorado opinasse se queria a substituição do presidencialismo pelo parlamentarismo. Ganhou a manutenção do presidencialismo por uma grande margem de votos. Com o parlamentarismo, as elites políticas imperiais conseguiram impor uma certa ordem ao país. Dominaram os levantes populares e afastaram o fantasma da desintegração territorial. Depois da turbulência das 3 primeiras décadas de país independente, o Brasil entrou numa fase de estabilidade política. Bem, do ponto de vista interno, a casa estava arrumada. Mas e as relações do Brasil com o exterior? Esse é um assunto que fica para a nossa próxima teleaula. Hoje, a gente vai ficando por aqui com a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu a história da primeira Constituição brasileira. Você viu que essa Constituição foi outorgada, isto é, ela foi imposta ao parlamento pelo imperador Dom Pedro I. Você também aprendeu que a cidadania política, na época do Império, era muito limitada. Só os membros da elite econômica e da nobreza podiam se candidatar. Finalmente você viu que, depois de muitas dificuldades, o Brasil entrou numa fase de estabilidade política com a adoção do parlamentarismo. Na próxima teleaula, vamos ver de que maneira a ex-colônia portuguesa, escravista e mestiça ia entrar no mundo dito civilizado. Novos desafios, novas soluções. Até lá!